Olá, amigos, bom dia! Começando aqui mais uma live. Hoje, uma live especial, uma live com uma convidada que vai falar justamente aqui dessa ferramenta, né? Que a gente está aqui utilizando para poder fazer as lives, né? Que hoje agora está na moda, né? Vamos dizer assim, todo mundo utilizando aqui o Instagram para fazerem as lives, compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento. É um movimento muito bacana, tá? Eu acho que é um movimento muito bacana. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver aqui a internet, só um minutinho. Um movimento muito bacana, porque algumas pessoas criticando, falando: ah, mas tem live demais, tá tendo live demais. Que bom que tá tendo live demais. Que bom que as pessoas estão compartilhando conhecimento, ajudando as outras pessoas. Isso também é um movimento de solidariedade, de você poder compartilhar seu tempo, compartilhar seu conhecimento para ajudar outros profissionais liberais, outros empresários, outros empreendedores que estão passando por alguma dificuldade nesse momento. Às vezes dificuldade em vender, dificuldade em manter o seu negócio aberto, entendeu? Então eu acho que isso é um movimento muito legal, muito bacana, e me sinto feliz realmente de fazer parte desse processo. Deixa eu ver se minha convidada já está aqui presente, já está aqui presente. Aguardando aqui só, pessoal. Vou até colocar o fone de ouvido aqui. Olá, bom dia. Oi, Erasto. Oi, Carol, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, só que minha imagem tá travada aqui, né? Eu não tô vendo a sua imagem, eu tô vendo só uma tela preta. A Cláudia tá entrando, seja bem-vinda, Cláudia. Deixa eu tentar fazer uma reconfiguração aqui. Tá, Oi. eu vou... Cláudia, Tu tá me ouvindo, Cida, Ana. Erasto? Tô te ouvindo, Carol. Tá picotando um pouquinho, mas tô te ouvindo. Tá, eu Quer vou... tentar sair e entrar de novo? Vou tentar aqui. Ok. Então, pessoal, quem tá aqui, se puder me mandar um oi aí nos comentários e falar se tá ouvindo bem, se tá tudo tranquilo com áudio, com vídeo, para a gente poder começar, que o conteúdo aqui hoje vai ser muito importante. Cláudia Velar mandou um oi, doutora Nájara, doutora Ana Gabriela Guimarães aqui presente, ó, Cida, Raquel Ferreira Dermato, Thaís, minha mentorada Thaís, tudo bem, Thaís? Quero ver se vocês, a Ana Asmar, grande Ana, bom dia. Quero saber se vocês estão ouvindo bem, se está conseguindo entender, o áudio está bom, a internet, a imagem está boa, porque a Carol teve uma dificuldadezinha de entrar, mas ela já está resolvendo o problema dela lá. Victor está aí também, seja bem-vindo, Victor. Marília, olha quem está aqui, a Marília, pessoal. Conversei com a Marília ontem, tinha prometido ontem para ela fazer uma sessão estratégica de 1 hora com ela. E aí, o que a gente decidiu? Enquanto a Carol vai entrando aí, vou antecipar algo para vocês. O que a gente decidiu? A gente vai fazer a sessão estratégica da Marília amanhã, ao vivo, aqui na nossa live de 9/9. Já conversei com a Marília, ela topou. E aí, em vez de eu fazer com ela, né, só eu e ela, através de algum aplicativo e ninguém mais poder aprender com isso, a gente topou de fazer amanhã na live, ao vivo. Eu vou fazer com a Marília a sessão estratégica com ela, que é basicamente uma sessão de mentoria para poder orientar a Marília sobre o modelo de negócio dela, dar algumas dicas para ela, entender mais quais são os objetivos e desafios dela. E aí a gente vai transmitir aqui amanhã às 9/9 ao vivo, e aí eu consigo ajudar dessa forma a Marília e consigo ajudar todos vocês que estiverem assistindo a live, porque quando a gente vê uma sessão estratégica, quando a gente vê uma mentoria ao vivo, a gente consegue aprender com o negócio do outro. Então amanhã eu combinei com a Marília, ela já topou, e aí a gente vai fazer essa sessão estratégica amanhã aqui, às 9/9. A gente vai fazer isso aí, ó, Marília. Já deu o joinha lá, já confirmou. Vamos fazer aqui amanhã, ao vivo. Deixa eu chamar aqui novamente a Carol, ver se a Carol consegue entrar aqui. Vamos ver, vamos ver.
Já mandei o convite. Já tem até uma pergunta aqui para fazer para a Carol, tá? Porque eu já vi que a Carol tá entrando agora, tá acessando. Ela falou para mim que vai acessar de um outro celular. Eu quero até saber se isso é uma estratégia da Carol. 2 telefones, 2 contas. Bem interessante isso, hein? Vou aguardar aqui a Carol aceitar o convite. Combinado então, né, Marília? Marília já colocou aqui, tá combinado. Então, amanhã, às 9h09 da manhã, reserve um espaço aí na agenda. Se não conseguir assistir ao vivo, assiste depois, que vai ser uma mentoria ao vivo amanhã, às 9h09 da manhã. Vamos fazer uma mentoria aqui com a Marília. E por enquanto, pessoal, vai clicando aí no aviãozinho, vai clicando aí no coraçãozinho para deixar essa live relevante, para a gente conseguir mandar essa live para mais pessoas, que a gente vai falar agora sobre a construção de autoridade com o Instagram. Como construir autoridade com o Instagram. Como que você pode fazer isso? Até porque hoje o Instagram é uma das principais ferramentas aí de mídia online que é utilizada, né? Grande parte das pessoas hoje que tem um smartphone tem um Instagram. E aí é uma mídia instantânea, é uma mídia rápida, onde você tem vídeo, tem foto, e as pessoas hoje têm um costume de acessar. Eu falo que o Instagram hoje funciona quase como uma revista de antigamente. Antigamente a gente tinha revista, né? Que você folheava a revista. Hoje eu vejo o Stories quase igual uma revista, que você fica passando lá e vendo os stories, né? Como você viu uma revista antigamente. E a gente tem o feed, tem a questão do IGTV. Então, assim, a gente tem muita possibilidade. Olha aí a Carol. E aí, Carol? Agora deu certo. Agora deu, troquei de celular aqui, eu vou ter que ir lá na loja para resolver isso daí. Ó, já é uma tática de quem trabalha com internet, quem trabalha com marketing. Tem 2 celulares, tem 2 contas, se uma der problema tem a outra. Isso aí que é planejamento, hein, Carol? É, isso aí. A gente não pode ficar dependente da tecnologia, né? A gente sempre tem que ter uma segunda opção. Exatamente. Carol, queria te agradecer primeiro, você ter disponibilizado aí seu tempo para falar aqui com a gente, para passar seu conteúdo também. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal, para quem ainda não te conhece. Temos alguns amigos em comuns aqui, a Ana Asmar está aqui, outras pessoas que já conhecem a gente já da Imersão 8Ps, conhecem a gente do projeto dos 100 dias. E aí, mas eu queria que você apresentasse para o restante do pessoal e a gente entrar nesse assunto, né? Como é importante hoje construir autoridade no Instagram. Perfeito, Eraço. Obrigada pelo convite de estar participando aqui. Para quem não me conhece, eu sou Carol Meyer. Me formei em jornalismo, mas hoje eu ajudo empresários a conseguir criar um posicionamento usando as redes sociais. Então, eu trabalho hoje com mentorias, treinamentos e palestras, eu faço, além de entregar bastante conteúdo pelas redes sociais. No meu canal no YouTube eu tenho mais de 900 vídeos lá, desde a época do meu programa de TV, quando eu era apresentadora de TV, e eu continuei com este ramo da comunicação. Tá me escutando aqui, Erasto? Excelente, estou te escutando, perfeito. Tá. Tô só fixando aqui o nosso assunto aqui nos comentários para quem for entrando saber do que a gente está falando aqui. Ótimo. Então, eu até vou falar um pouquinho de como que foi no início, né? Porque eu acho interessante isso, porque eu era uma pessoa muito tímida. E muita gente vem falando assim que, Carol, eu não quero fazer live, eu não quero gravar vídeos porque eu tenho vergonha, porque eu sou tímida. Mas é algo que você pode conseguir gravar treinando. Como que você pode fazer isso? Você precisa praticar. Hoje nós temos muito mais possibilidades de conseguir isso do que antes. Lá em 2012, quando eu comecei meu programa de TV, eu era muito tímida naquela época, mas eu fui ousada em criar um programa de TV e começar a entrevistar pessoas, para começar a treinar isso. Hoje, de que forma que você pode fazer? Você não precisa ter um programa de TV para treinar isso. Você pode gravar stories, que é muito fácil, hoje fica 24 horas, é uma facilidade de você começar a treinar isso e ter mais habilidade em gravar. Eu, inclusive, ontem, eu tô fazendo live todos os dias no meu Instagram, 12h15, né? E ontem eu comentei de um comentário que me fizeram no YouTube,
que uma menina falou, assistiu um vídeo meu de 2014, e eu gravava na época com teleprompter. E eu sei que eu falava de uma forma um pouco robotizada, né? E hoje é totalmente diferente. Hoje eu já gravo sem teleprompter, eu falo de uma forma mais natural. E ela comentou, nossa, olha a evolução que você teve. E o legal é que você não desistiu. Desde 2014, que ela assistiu o vídeo lá 2014, até hoje. Então é isso que você tem que fazer. Você pode gravar vídeos, você tem que vencer essa timidez, essa vergonha em gravar lives. A questão de gravar lives, eu consegui vencer este medo no ano passado. Inclusive depois de fazer o 8Ps. Que foi quando eu comecei a fazer a live com vocês. Até fiz uma entrevista com você também, a live. Foi quando eu comecei realmente a fazer lives todos os dias. Então, o que você tem que fazer, né? Ser ousado. Você ir atrás do que você quer vencer. Se você tem medo de algo, você vai lá e enfrenta este medo. Porque senão você nunca vai acabar com este medo. Isso que é o legal. Exatamente, Carol. E bom você falar isso, porque aconteceu comigo também. Eu também era muito tímido, sabe? Antigamente. Mentira, nunca fui tímido não, mas isso é legal, entendeu? Isso é legal, gente, a capacidade de ser treinável, eu falei disso aqui ontem, você tem capacidade de ser treinável, é só você começar a fazer, claro, estudar, se preparar, dominar o conteúdo, porque às vezes muitas pessoas têm medo de gravar um vídeo, ou às vezes de dar uma aula, de fazer, porque não domina o conteúdo, está inseguro, então você precisa, claro, estar preparado. E aí sim, você começa a fazer. Todo mundo aprende com o tempo, todo mundo melhora com o tempo, independente se era uma pessoa tímida igual a Carol, ou era uma pessoa igual eu, que nunca fui tímida. Mas eu também, quando comecei, não era um negócio tão natural. Era também meio robotizado, você ficava muito preocupado em fazer, em falar alguma coisa errada, e aí você vai ficando um pouco limitado, e aí com o tempo você vai se soltando. Você vai conseguindo falar de maneira mais natural e transforma isso aqui numa conversa. A live é basicamente uma conversa entre amigos. Ela tem que ser assim, mais natural, mais relaxada, não pode ser um negócio engessado, não pode ter um caráter de aula, né? Aquela coisa muito carregada. Por quê? Porque as pessoas, pessoal, estão na mídia social justamente para poder se relacionar, se conectar. E aí, claro, vê informação também, vê conhecimento, mas ela já procurou essa mídia porque ela quer algo mais natural. Ela não quer, senão ela ficava vendo jornal, vendo TV lá tradicional, ela não ia para o mundo online. E o importante que a Carol comentou de vídeo, pessoal, por que a gente bate tanto na tecla de vídeo? Faça vídeo no feed, faça vídeo no Stories, faça vídeo no IGTV. Começa pelo Stories, que é um videozinho mais rápido, de 15 segundos. Depois vai para o feed, que é um videozinho de até 1 minuto. Depois vai para o IGTV. Porque, pessoal, o vídeo conecta. Imagina esse momento que a gente está vivendo agora, de isolamento social, onde a gente não está podendo encontrar com as pessoas, com os amigos. Vídeo é a forma mais fácil da gente se conectar, da gente olhar para a pessoa, igual eu estou fazendo aqui para você, olhar para você, você me vê conversando, você me vê falando com você, a gente traz uma certa familiaridade, tem uma conexão maior quando é vídeo. Quando é só uma imagem parada, estática, você vê lá, tá legal, mas não tem a mesma conexão, não tem o mesmo envolvimento. Por exemplo, o áudio, a gente usa muito áudio, por exemplo, no WhatsApp, no Telegram. O áudio também, só da pessoa ouvir sua voz, já tem uma conexão um pouco maior. Porque ela vê você falando, ainda mais se você fizer um áudio personalizado, falando para ela. Falar o nome da pessoa, você sabe que ela está falando com você. E aí o vídeo é melhor ainda, porque você une a imagem com a sua voz e você vê que de fato a pessoa está falando com você. Inclusive a gente até tem essa impressão, né, Carol? Quando a gente está aqui fazendo uma live, é como se a gente estivesse numa reunião de amigos, mas falando de um conteúdo. Em vez de estar falando sobre amenidades, sobre coisas, né, distrações, a gente está falando de um conteúdo que pode ser importante, mas tem que ser suave. Tem que ser assim, sabe? Como se fosse um bate-papo. Porque isso que é legal, isso que deixa a rede, isso que faz a rede social cumprir o papel dela, original, que é conectar as pessoas. É verdade. Esse que é o grande objetivo de uma rede social. Então você tem que saber se adaptar ao formato. Tanto, Carol, que engraçado você comentar da sua experiência de TV, tem pessoas que têm dificuldade, né? Pessoas que são, tipo, muito bem no YouTube, tem muita audiência, vai pra TV, trava, não dá conta. E o contrário também, pessoa que é famosíssima na TV, você vai ver ela gravar um vídeo no YouTube, parece que ela não dá conta, parece que ela, tipo, é um negócio, é outro mundo para ela não tem o mesmo time de conversar, de
ver comentário e responder, porque televisão não tem interação. E aí ela não sabe se ela responde comentário ou se ela fala para a câmera, parece que ela fica meio perdida. Isso tudo acontece porque a gente, quando a gente tem um programa de TV, a gente tem o cinegrafista, então a gente está olhando para a câmera, mas ao mesmo tempo tem as pessoas ali em volta, meio que a gente estivesse conversando com elas, né? Aqui nas redes sociais a gente fala com o celular e muitas vezes a gente está sozinha com isso. Por isso que muita gente às vezes acha isso estranho, mas é só no início. O que eu ouvia muito no início do programa de TV é quando eu gravava a entrevista e o entrevistado depois falava, nossa, minha voz ficou estranha mesmo, vamos gravar de novo. Eu falei, não, isso é normal, você vai achar estranho. Sempre é assim, a primeira vez você sempre vai achar estranho, você não vai gostar dos teus primeiros vídeos. E o legal disso tudo é que assim, eu até hoje, depois de gravar mais de 900 vídeos no YouTube, eu até hoje, os vídeos que eu gravo, eu acho que eu poderia melhorar. Mas se eu deixasse de postar esses vídeos que eu gravei, eu nunca teria gravado, eu nunca teria postado. E isso tudo reflete no tema de hoje, que é a autoridade. Eu consegui construir uma autoridade no meu segmento por causa principalmente dos vídeos. Então, todo esse projeto, esse processo que eu tive aí no YouTube, ele me ajudou a construir autoridade também depois no Instagram. Então, é isso que você tem que fazer. Os vídeos, eles são muito importantes. Para quem quer criar autoridade e não quer gravar vídeos, vai ser muito difícil ganhar autoridade. Pessoal, vamos bem direto ao ponto aqui. Para você criar autoridade, você tem que colocar a cara. Não tem jeito, você tem que falar, a pessoa quer ver você falando. A gente está vendo isso, uma tendência muito grande, né, Carol, de mudança de comportamento do consumidor, principalmente o consumidor que está nas redes sociais, ele quer ver a pessoa. Por exemplo, ele não quer ver alguns segmentos, que eu vou dar como exemplo aqui, por exemplo, segmento de moda, que é muito comum, era muito comum na TV e em outras mídias, você vê modelos fazendo propaganda para uma determinada marca de roupa, para uma determinada loja. E hoje, no Instagram, as pessoas querem ver a dona da loja, querem ver a pessoa que está na frente da loja. Ela tem que ser a cara do produto dela. E não, muitas vezes, alguém que não tem identificação nenhuma com a marca, não tem nenhuma identificação com a loja, com as roupas que utiliza. Por quê? A pessoa quer ver mais o real. Ela quer ver a realidade. E a pessoa quer ver isso como um espelho para ela. Ela quer se enxergar nessa realidade. E muitas vezes, se você coloca algo artificial, ela olha para aquilo e não se identifica. Então, a primeira dica para construir autoridade no Instagram ou em qualquer outro aplicativo é colocar a cara. Você tem que ser o seu garoto propaganda. Independente, se você for profissional liberal, nem se fala. É obrigatório. Se você for um profissional, um médico, um dentista, um advogado, você for a sua empresa, aí não tem jeito, tem que ser você. Mas se você tem uma loja, se você tem algum outro tipo de atividade e você pode ser o garoto propaganda porque você tem paixão por aquilo, você está dentro do negócio, você quer ver aquele negócio crescer, você ser a cara do negócio é fundamental. As pessoas se identificam com pessoas para depois se identificarem com marcas. Muita gente pode falar, mas tem grandes empresas que não tem o dono, não é a cara do negócio, tudo bem. Mas isso foi em outra época. Hoje, você se identifica primeiro com uma pessoa para depois se identificar com uma marca. Isso é muito importante, né, Carol? Isso, exatamente. E durante o trajeto que eu fiz de palestras, falando sobre marketing estratégico para as redes sociais, eu descobri um triângulo que eu chamei de triângulo do engajamento. Como que funciona esse triângulo, né? A ponta do triângulo é a singularidade. O que eu quero dizer com a singularidade? É você ser único. Muitas vezes nós olhamos os concorrentes para a gente criar conteúdos. E aí você acaba copiando da sua forma. Mas isso não é uma forma boa de você fazer conteúdos. Você tem que trazer conteúdos únicos. E como que você consegue trazer esses conteúdos únicos? Você entendendo quem é a tua persona, o teu público-alvo. E aí você trabalhar em cima das necessidades e das dores dessa persona. E aí você vai conseguir ser singular. Você vai ter uma singularidade. Você vai ser único. O teu posicionamento vai ser muito claro nas redes sociais. A outra ponta do triângulo são as histórias. As histórias, que é o storytelling, onde você vai contar as histórias, pode ser do teu produto, do teu serviço, mostrar quem são os colaboradores da tua empresa, quem faz parte da tua equipe, os teus bastidores,
mostrar este acompanhamento aí dos teus bastidores e contar histórias. Aqui a gente começou esta live, eu comecei com uma história, que foi a história do início de todo esse trajeto aqui no marketing digital. Então, a história está enraizada aqui junto comigo. Isso é importante você ter a tua história. Tá? Um livro que ajuda bastante você a identificar as tuas histórias na tua vida é o Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Este livro aí, ele conta todos os pontos de inflexão da vida dele e faz você ter um insight muito incrível de você saber quais são os teus pontos de inflexão da tua vida também. E estes pontos você pode utilizar para criar as tuas histórias e criar o teu posicionamento nas redes sociais. A outra ponta do triângulo são as perguntas. As perguntas, por quê? Toda vez que você for fazer uma postagem nas redes sociais, você vai fazer uma pergunta, é um call to action, né? O CTA, que a gente chama uma chamada para ação. Toda legenda que você faz um post na rede social, você precisa colocar uma chamada para ação. Então, pode ser uma pergunta para as pessoas comentarem, pode ser uma pergunta para entrarem nos stories, para visualizar algo nos stories, pode ser para baixar algum conteúdo. Inclusive, até vou dar um presente aqui para quem estiver nessa live depois, que é um e-book que eu fiz. E aí você vai criar essas perguntas. Você vai criar perguntas sempre que você fazer um post, nos stories, nos vídeos, nas legendas, em tudo que você fazer, você sempre vai se perguntar o que a pessoa que estiver vendo este post, o que ela precisa fazer. E aí essa chamada para ação vai incentivar ela a tomar uma ação. Tá? Então isso é muito importante. Esse triângulo do engajamento faz muita diferença para você criar uma autoridade nas redes sociais. Por isso que com o processo das palestras aí que eu fiz em várias empresas, várias associações empresariais, eu entendi que era preciso desse triângulo do engajamento. Muito bom, Carol. Inclusive, esmiuçando um pouco mais esse seu triângulo aí, a singularidade, pessoal, ela está totalmente linkada com o seu posicionamento e você ter muito claro quem que é o público-alvo. Porque quando você se posiciona e sabe com quem que você está falando, seu conteúdo fica personalizado. E a pessoa que está ouvindo ali entende que é para ela. E existe uma coisa que o Conrado fala muito, o Conrado, né, que é o idealizador do método 8Ps, que é quando você escolhe um público, automaticamente você desescolhe outros. E isso eu vejo que é uma dificuldade muito grande, principalmente para quem está começando. Porque fala, nossa, Serasto, mas aí eu vou escolher um público, eu vou perder os outros. Você não está perdendo, você não tem nenhum. E aí você tem que escolher um público para você conseguir se posicionar para esse público. Porque se você tentar escolher todo mundo, você não vai ter ninguém. Então escolhe um público, fala para aquele público, se posicione para aquele público. Então singularidade faz muito sentido, posicionamento é muito importante, principalmente hoje, numa rede social que permite que todo mundo dê opinião. Todo mundo dê informação. Lembra que a gente está vivendo a era da abundância de informação. Não necessariamente é abundância de conhecimento. Abundância de informação. Conhecimento é quando você transforma informação em algo aplicável. Então, abundância de informação. E todo mundo dá opinião. Então, se posicione. Primeira coisa. Storytelling. Sua história. Isso eu ouvi uma vez da boca do Conrado também. E ele falando o seguinte. Não tem nada mais poderoso do que a sua história. Sabe por quê? Ninguém tem uma história igual à sua. Ninguém tem outra história igual à sua. Ninguém passou os desafios que você passou. Ninguém enfrentou as dificuldades que você enfrentou. E todo mundo tem uma história poderosa. Todo mundo tem. Todo mundo passou por alguma dificuldade, passou por alguma situação que teve que se virar, resolver e se superar. Então a sua história é muito poderosa. Então essa questão do storytelling faz muito sentido. E o terceiro, que a Carol falou, das perguntas. Por que pergunta é tão importante? Inclusive, pergunta é uma ferramenta que é usada em várias metodologias. O coach usa muita pergunta. Quem é mentor de negócio faz muita pergunta. Quem é consultor faz muita pergunta. Por quê? Pergunta é a ferramenta que você tem para extrair informação das pessoas. E eu ouvi uma vez do meu amigo, do Rodrigo Pires, que entende muito de processo de vendas, onde ele falava que quem domina uma conversa não é quem responde, é quem pergunta. Porque são as perguntas que vão direcionando a conversa. Então, quem pergunta domina a conversa. E por que isso é tão importante? Porque quando você pergunta, isso é automático do ser humano. Se eu perguntar alguma coisa para a Carol, é normal ela querer responder. Sim. Porque uma pergunta precisa de uma resposta, não é, Carol? Sim. Tá vendo? Ela respondeu.
Então, é normal, gente. Então, quando você faz uma pergunta na rede social, é justamente buscando que a pessoa dê uma resposta. E aí o que é interessante, se ela não sabe a resposta, se ela sabe a resposta, ela responde. Se ela não sabe, ela fica interessada por saber a resposta certa. Então, pergunta é uma ferramenta de engajamento fantástica. Né, Carol? Exatamente. E o interessante é que isso que você falou no início do público foi algo que eu ouvi muito dos meus clientes. Por exemplo, às vezes, quando eu perguntava quem é o teu público-alvo? Ah, é de 18 a 60 anos, que é o público que o Facebook coloca lá quando faz os anúncios, né? 18 a 60 anos. Ah, eu atinjo todo mundo, é todo mundo que pode comprar o meu negócio. Aí eu falo, não, mas você precisa escolher um público mais específico, porque você vai falar diretamente com ele. Aí eu falo, não, mas eu compro, todas as pessoas compram de mim. E é muito difícil, às vezes, você tirar essa tradição de um cliente que acha desta forma. Mas isso é normal, porque até eu também no início eu achava assim, que todo mundo poderia comprar de mim. Mas a partir do momento que eu comecei a nichar, a falar com... Eu tenho duas personas, então eu sempre falo para estas duas personas nas minhas redes sociais. E eu acabo atingindo outras pessoas também. Por isso que você precisa tirar, não sei se é uma crença que a gente tem de querer atingir todo mundo, abraçar o mundo, mas a gente precisa nichar para a gente conseguir ter mais resultados, principalmente nas redes sociais. Isso aí, Carol. Na verdade, essa confusão existe, pessoal, porque existem dois tipos de cliente. Existe o cliente que vem atrás de mim e o cliente que eu vou atrás. O que vem atrás de você pode ser qualquer pessoa mesmo, você tem razão. Pode ser qualquer um, dependente, claro, dependendo de algum ramo de atuação, de alguma coisa que você faz. Por exemplo, você trabalha com moda masculina. Não vai vir mulher te procurar, a não sei que seja para comprar presente para algum homem. Isso pode acontecer. Mas você não, o cliente que te procura, você não precisa preocupar. Agora você tem que preocupar com aquele que você vai atrás. E você tem que ser ativo nesse processo. Por isso que a gente fala que o marketing hoje, que a gente defende, é o marketing ativo. De você ir atrás daquele cliente. Então, se você não definir quem é o seu público-alvo, se você não ter um direcionamento, você não vai conseguir comunicar com esse público. Porque você vai gerar dúvida para ele. Porque quando a gente tenta ser genérico, generalista, você tenta falar para conseguir alcançar todo mundo e, na verdade, alcança pouco as pessoas. Quando você é específico, você fala, por exemplo, ó, então eu vou dar um conteúdo aqui que vai ser exclusivamente para você que é homem, que trabalha no comércio e tem um restaurante, que vende comida no almoço, ou que vende comida saudável. É específico, a pessoa sabe, opa, peraí, isso aí é para mim. E a outra pessoa fala, não, peraí, esse assunto não é para mim. Então, quando você define, você não precisa ter só um público-alvo. Você pode ter um, dois, três, também não adianta ter um monte, né? A pessoa falar, né, Carol? Não, ó, eu tenho público-alvo, há quantos? Ah, 20. Não, aí também não dá, você não consegue ter foco. Então, você precisa ter, não precisa ter um só, mas você precisa ter foco e direcionamento. Entender, não, eu vou falar com essa pessoa, agora eu vou falar com essa outra pessoa. E aí, Carol, é muito importante, né? As pessoas também entenderem a diferença do que é orgânico e do que é tráfego pago, né? Porque quando você fala, você só pensa no orgânico, fica difícil entender isso. Mas quando você pensa em fazer anúncio e usar a ferramenta com anúncio para poder promover o seu negócio, aí você consegue selecionar o público que você quer. Não é isso? Isso. Eu até tive muita dificuldade no início de começar a criar anúncios, porque toda a minha trajetória no YouTube eu fiz de forma orgânica. Na verdade, no YouTube eu sempre fiz de forma orgânica. Eu nunca paguei para o YouTube para fazer um anúncio por lá, somente no Instagram e no Facebook, né? Mas foi recentemente, faz 2 anos, que eu comecei a fazer anúncios nas minhas redes sociais. E eu sei que eu tenho ainda muita coisa para melhorar, porque esse não é a minha especialidade, mas eu sei fazer o básico, o intermediário, vamos por assim, mas tem muita coisa para aprender também em relação a anúncios. E no início eu comecei a fazer muito só de forma orgânica. Eu alcancei hoje mais de 3,5 milhões de visualizações no YouTube de forma orgânica, porque eu comecei a estudar SEO, né, do YouTube. Eu até fiz uma live esses dias sobre isso. Muito boa, por sinal. Falando como que você pode criar isso para você conseguir ranquear um vídeo seu na primeira página do Google. Então tem vários vídeos meus que eu falo sobre livros também, que eu gosto de fazer indicações de livros.
Inclusive, eu estou fazendo indicação de livro todos os dias no meu Instagram também. Mas no YouTube eu faço vídeos falando da minha opinião, um resumo. E vários desses vídeos, quando você coloca o livro lá no Google, pesquisa livro tal, aí aparece na primeira página o meu vídeo. Então, por quê? Eu fiz o trabalho de SEO. Eu fiz para ranquear na primeira página. Entender mais sobre SEO. Agora, se você quer alcançar mais rápido, alcançar mais pessoas, aí sim tem que fazer anúncio, trabalhar com mídia paga. Muito bom. Inclusive, Carol, fica à vontade se você quiser indicar algum livro hoje, principalmente que tenha a ver com esse assunto, né, que a gente está falando. Você já falou aí do livro do Flávio Augusto, e aí você me lembrou, eu tenho um livro também que fala de uma coisa que é muito importante, eu vou até procurar ele aqui, que é justamente a construção de conteúdo, né? Como é importante você ter conteúdo nas mídias sociais, principalmente Facebook e Instagram. Sim. Porque a gente entende que a maioria das pessoas estão no Facebook e no Instagram não procurando alguma coisa. É diferente do Google. O Google é uma plataforma de pesquisa, que a pessoa vai lá procurando um serviço, um problema ou a solução de um problema, ela entra já fazendo a pesquisa. No Facebook e no Instagram, a pessoa entra por vários motivos. Entra para ver aniversário, entra para ver as notícias, sei lá, dos famosos, entra para ver os amigos, entra para ver o que as pessoas estão fazendo. Ela não entra com um desejo específico. Por isso, a importância tão grande de você saber criar conteúdo e ter conteúdo de qualidade para que quando a pessoa estiver navegando pelo Facebook, pelo Instagram principalmente, a gente tem outras plataformas, mas principalmente Facebook, Instagram, para a pessoa ver o seu conteúdo, ver o seu vídeo, ver sua postagem e ficar interessada. E ter interesse em abrir, ter interesse em te ouvir, ter interesse em assistir o vídeo. Então a importância disso, né, de pensar nesse marketing de conteúdo, certo? Isso, exatamente. E a questão do planejamento é muito importante, de você ter uma consistência, de você estar aparecendo todos os dias. Às vezes, algumas pessoas vêm e me perguntam, tá, Carol, mas qual é a frequência certa de eu fazer posts nas redes sociais? Eu acho que assim, não existe uma frequência certa. Você vai fazer de acordo com o que você sente confortável em fazer. Não adianta você querer fazer 2, 3 posts por dia e entregar um conteúdo que não tenha qualidade. Então, você tem que fazer de acordo ao seu dia a dia. Claro que quanto mais você aparece, melhor. Porque a tua audiência vai lembrar mais de você. Porque hoje a Coca-Cola, ela sempre faz propaganda, faz marketing. Porque ela quer que os consumidores lembrem dela. Não é à toa que ela sempre está no ranking, né, das mais lembradas. Isso ajuda bastante. Então, planejamento e consistência, eu até criei um Excel, que é uma planilha para você criar conteúdos. Então, é exatamente a planilha que eu uso. Se você tiver interesse em baixar esta planilha no Excel, onde você tem várias opções de tipos de conteúdos que você pode postar ali durante a semana, como que você cria a sua linha editorial, o planejamento semanal e anual, tem tudo nessa planilha que está disponível no meu perfil do Instagram. Então é só clicar lá no link, vai ter a opção baixar calendário editorial, e aí você baixa e vai ter a mesma planilha que eu utilizo, tá? E isso ajuda muito essa questão de planejamento. Muito legal, o planejamento é fundamental para você não chegar na hora de gravar e ficar com dúvida. E agora, o que eu falo? O que eu gravo? O que eu vou colocar? E aí você fica na dúvida e acaba perdendo muito tempo e não fazendo e não gravando seu conteúdo. Coloca aí, por favor, cara, o seu Instagram aí nos comentários para as pessoas que quiserem acessar lá e baixar. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui, ó, já que a gente falou de livro, uma sugestão de livro, ó. Isto é Marketing, de Seth Godin. E ele fala aqui, ó, se queres ser visto, aprenda a ver. Esse livro aqui, eu acho que faz muito sentido, principalmente para quem quer construir autoridade, quem quer construir conteúdo de qualidade na internet. Então, olha aí, ó. Eu acho que para vocês aparecem ele virado, né? Ao contrário, mas Isto é Marketing, de Seth Godin. Se queres ser visto, aprenda a ver. Isto é marketing, é simples de achar. Muito bom. Eu até coloquei, se vocês quiserem outra indicação, eu publiquei ontem um post de um livro que é o Marketing de Crescimento, do Kotler.
Ele tem o marketing A, Z Excelente. e o marketing de crescimento. Eu até acho interessante esse livro, porque ele é são 2 livros em um. E tem esses 2 livros. Então, a metade do livro é o marketing de A a Z e a outra metade é o marketing de crescimento. É bem bom também. Muito legal, muito bom. Excelente, pessoal. O que mais, Carol? Qual outra dica que você daria para quem está começando, para quem principalmente, né, nesse período aí se viu com necessidade de entrar para o online, de poder fazer conteúdo online? Muitas pessoas eu vi que foram pegas um pouco desprevenidas e não foi por falta de aviso, né? Já tem muito tempo que a gente fala aqui da importância de estar no mundo online, da importância de construir uma autoridade online. Tem muito tempo que eu falo isso, que a gente mostra a importância de estudar marketing, de você conseguir criar um conteúdo de qualidade, você conseguir ser visto, até porque isso nunca mudou. Quem não é visto não é lembrado. Isso sempre vai existir e de agora para frente as coisas aceleraram, né, Carol? Quem pensou assim, tá, eu vou fazer alguma coisa, eu vou criar meu posicionamento online, mas daqui uns anos, acho que agora ainda não faz sentido. Aí, de repente, veio um problema que ninguém esperava e antecipou o processo. E aí todo mundo se viu ali. Eu vi vários profissionais assim, nossa, e agora? Como é que eu faço? Vou para o online. Alguns que já estavam no online meio tímidos assim, nossa, peraí, eu tenho que acelerar agora. Outros assim, cara, peraí, eu não tenho nada, eu tenho que criar alguma coisa. Então, assim, eu acho que ficou claro para todo mundo que é um caminho sem volta e que você precisa, sim, estar presente no online para você conseguir alcançar, principalmente, novos clientes. Se você não tiver no online, você vai ter uma dificuldade muito grande, inclusive mercados tradicionais, tá? Como varejo, como comércio tradicional. Se você não tiver um online, a partir de agora você vai ter uma dificuldade ainda maior. Então, o que você daria aí, Carol, de sugestão? Legal. Eu tô fazendo lives todos os dias ensinando como que você pode digitalizar o seu negócio em 2020, né? São lives diárias com insights de 15 minutos de duração, 12h15, sempre começo. No meu Instagram que eu passei aqui, esse que eu tô fazendo aqui a live com o Erasto. Mas algo que você poderia fazer hoje para você começar já a digitalizar o seu negócio é você começar a criar este planejamento. Então, baixa lá a planilha no meu perfil, faz esse planejamento da linha... Primeiro, cria a tua linha editorial, que está lá também. E aí você vai fazer um planejamento. O que você vai postar de segunda a sexta-feira? Fez isso, você vai identificar um público-alvo que você quer trabalhar. Pega um cliente que já comprou de você e aí você define as características desse cliente, pelo menos para você começar, tá? Define as características desse cliente, começa a fazer os posts relacionados a este cliente, né, os conteúdos dentro da tua linha editorial para este cliente e começa a postar. E aí publica um vídeo no IGTV, lá no seu Instagram, publica um vídeo no próprio feed, publica stories todos os dias, pode ser até falando que você levantou, que você fez um post agora, fala um pouquinho mais sobre este vídeo, só avisando, para você pelo menos ter stories todos os dias, e faz os outros 3 posts ali relacionados a dicas de técnicas dentro do seu segmento, né, dicas, e um post relacionado aos bastidores, do que você está fazendo. Pode ser uma foto no seu escritório, pode ser uma foto de como você está trabalhando em casa, como que você está se virando. Conta um pouquinho da tua história em relação a isso. E começa a fazer isso toda semana. Começa isso hoje, fazendo isso hoje, porque você já vai ver uma diferença. Se você começar a postar, e muitas vezes a gente não posta, porque a gente acha que a gente não tem o que ensinar para o outro. Eu sempre falo uma coisa, você sempre vai saber uma página, por exemplo, você sabe um livro, né? Você sabe que tem um conteúdo de um livro. Tem gente que não leu este livro ainda, né? Então, o teu conteúdo, o teu conhecimento vai com certeza ajudar alguém, porque tem gente que não... Você leu 3 páginas, tem gente que leu a primeira só e não sabe essas outras 2. Então, sempre você vai ajudar com o conhecimento que você tem. Não ache que você não tem o que passar, o que ensinar as pessoas. Muita gente não faz conteúdos porque acha que não tem o que ensinar para as pessoas ou que é muito básico o que sabe. Mas, pelo contrário, sempre pense que você tem o que ensinar e que você pode estar ajudando alguém, tá? Então, comece a aparecer na internet, comece a fazer vídeos. Se você quer ter um alcance orgânico, eu indico já o YouTube, tá? O Instagram, ele não é uma rede social para você conseguir
alcance orgânico. É muito difícil o Instagram para você começar a ter uma grande audiência de forma orgânica. Então começa pelo YouTube se você quer alcance orgânico. Agora, se você tem como começar a investir em anúncios, faz anúncios para o Instagram, ali para o seu perfil, tá? Então isso é bem importante para você conseguir essa audiência, criar esse teu posicionamento nas redes sociais. Saiba o que você quer e o que você quer vender. Sabendo isso, você já está digitalizando o seu negócio. São os primeiros passos para você começar a digitalizar o seu negócio, tá? E até queria falar, Erasto, do e-book que eu comentei antes. Não sei se tu quer que eu fale agora ou depois. Isso aí. Vamos esperar mais um pouquinho para deixar o pessoal aqui mais na expectativa. A Carol prometeu, pessoal, quem entrou durante a transmissão, que ela vai enviar um e-book para quem ficar aqui na live, quem estiver assistindo a live. Então, algumas pessoas entraram aí depois, ela vai dar esse e-book de presente. Então, eu acho que você deveria ficar, eu acho que vale a pena. E aí, gente, como eu já falei aqui várias vezes, esse momento é um momento de ajuda, de contribuição. Eu e a Carol estamos aqui doando o nosso tempo, doando o nosso conhecimento para poder ajudar empreendedores, empresários, profissionais liberais a passarem por esse período. E a gente sabe como esse posicionamento, como construir autoridade no Instagram, no YouTube, no Facebook, aonde o seu público está. O mais importante para você escolher qual plataforma começar é qual o seu público está. Não adianta você, por exemplo, ir para o TikTok hoje, que eu estou vendo um monte de gente falar, nossa, o TikTok está bombando, o TikTok não sei o quê, está todo mundo baixando, beleza, mas seu público são senhoras de 60 a 70 anos. O que adianta você ir para o TikTok? Não adianta nada, não faz sentido nenhum. Não é a ferramenta que vai fazer você construir autoridade, é a estratégia. É você falar para o seu público, é você conseguir atrair de fato aquele cliente que você quer atrair. É isso que vai te dar autoridade. Então não adianta ir para a ferramenta do momento. Você tem que saber, peraí, meu público, eu defini um público-alvo. E a dica que a Carol deu é valiosa. Se você já trabalha, se você já tem cliente, se você já faz atendimento, pega o perfil daquele cliente que você acha que é o perfil ideal para o seu negócio e traça as características dele. Se você ainda não tem, está começando, pensa num cliente ideal, pensa o que seria, idealiza, pensa assim, eu gostaria de atender esse tipo de pessoa, com esse tipo de renda, mais ou menos nessa faixa etária, para poder ser um cliente recorrente, vir aqui comprar várias vezes de mim. Pensa, idealiza e testa esse público. Só que você vai escolher a plataforma de acordo com o seu público, e não o contrário. Porque senão você começa da maneira totalmente errada. Não, eu vou pro TikTok porque é a rede do momento. Depende, para quem? É a rede do momento para adolescente, para quem quer fazer bagunça, para artista, que está fazendo um monte de vídeo, beleza. Se esse for seu público, ok. Se não for, por enquanto não faz muito sentido. Não significa que lá na frente não possa fazer. Mas por enquanto não faz muito sentido para a maioria dos negócios, tá? Eu mesmo tenho uma conta no TikTok, criei e tá lá, parado. De vez em quando eu vejo, uma vez ou outra eu posto algum videozinho. Reparei que esses últimos dias, em virtude da quarentena, muita gente começou a usar. Muita gente entrou porque tá em casa fazendo nada, gravava um vídeo, fazendo brincadeira, brincando com as pessoas da família, ou com criança, com animal, muito vídeo com animal, impressionante, mas é uma coisa de distração. Não é ainda uma rede social focada para negócio. Então é isso que você tem que entender. E eu acho que faz muito sentido sim você estudar, você entender sobre isso e aproveitar esse momento de paralisação ou de semi-paralisação, né? Depende da região do país aqui, depende do seu negócio, para você olhar para esses detalhes. Que eu sei que a maioria dos empresários que estão aqui, eles são muito do operacional. Eles estão muito na execução da técnica deles, da especialidade que eles têm, e não tem muito tempo para olhar para essas áreas do negócio, para olhar para a administração do negócio, para a gestão, para a finança, e principalmente para o marketing. Então você precisa olhar um pouco essas partes do seu negócio. Por quê? Porque são pilares importantes. Principalmente depois que passar esse período onde você vai querer pegar novos clientes. Isso vai ser muito importante. E o perfil do consumidor está mudando muito. Então hoje não adianta só você ser indicado. Quando você é indicado, a pessoa vai te pesquisar. Ela vai no Google, ela vai no Instagram, ela quer saber quem é você. Ela quer ver se você já tem algo de valor para poder agregar para ela. Então isso vai ficar cada vez mais comum, pessoal. Estou até sendo um pouco insistente nisso. Já venho falando aqui isso outros dias. Nossa, Erasto, mas você já falou isso 2, 3 vezes. Gente, é porque a gente estuda o mercado e a gente enxerga o que está acontecendo. Não é só aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro.
Então, observa esses detalhes. Ontem, Carol, na minha live, eu falei de 17 itens que eu vi numa entrevista de uma pessoa relacionando todas as mudanças que ela enxerga que vai acontecer. Grandes economistas falando, e a pessoa pegou tipo um compilado de várias coisas e fez 17 itens. E ontem eu falei aqui um por um. Por quê, gente? Porque a gente tem que olhar o mercado como um todo. Não dá mais pra gente ficar só naquele mundinho que a gente estava. Porque não tem mais volta. Agora com essa pandemia, então, é aí que não tem mais volta mesmo. Não é isso, Carol? Exatamente. E a gente não pode deixar o desânimo vencer, né? Porque muita gente acaba deixando de postar, de estar presente nas redes sociais ou de criar um site, de começar a gravar vídeos porque está desanimado ou está pensando no problema e não na solução. Então você tem que aproveitar este momento porque nós fomos meio que obrigados a nos digitalizar e você aproveitar este momento para fazer isso. Mas eu percebo que tem muita gente que está focando mais no problema do que na solução. E aí não consegue sair do lugar. Aí vem aquela questão, será que é a falta de tempo realmente que faz você não conseguir realizar as coisas? Ou é porque você está focando no problema e não na solução? Então essa é uma questão para você refletir aí o que você está fazendo para você começar a ter resultados na internet. Muito bom, excelente. Fala então do seu e-book aí, Carol, porque eu acho que já tem gente aqui já ansiosa para saber como é que consegue esse e-book, o que precisa fazer. Show de bola. O e-book é um e-book sobre autoridade, sobre o tema desta live. Foi um livro digital que eu escrevi para você fazer um teste do nível de autoridade que você está. Então, você vai identificar o nível de autoridade que você está na internet e como fazer para você melhorar. Então, lá tem várias dicas também para você aplicar nas suas redes sociais para você conseguir isso. E aí, você pode baixar este e-book Autoridade lá no meu perfil, Carol Meyer MKT. É esse daqui que eu estou fazendo a live também. Você entra lá no link da biografia, você pode clicar no link azul, vai aparecer uma opção e-book Autoridade, tá? E aí você pode baixar para fazer esse teste e ver todas as estratégias que eu coloquei lá para vocês, tá? É um livro bem bacana e vale a pena você ler, porque daí você consegue entender mais esse nível, este estágio que você está hoje, para você conseguir alavancar na internet usando o seu posicionamento. Muito legal, Carol, muito bom. Agradeço aí essa sua disponibilidade de você colocar isso para o pessoal. E para a gente finalizar aqui, Carol, a gente já está entrando aqui nos minutinhos finais. Quais outras dicas, dicas práticas que você poderia falar, principalmente para quem viu agora a necessidade, talvez até já tinha uma conta, né? Não vou nem falar, pessoal, das coisas básicas, que é ter um perfil comercial, que é usar o Instagram, entender se você vai usar o Instagram ou qualquer outra rede social para divulgar o seu negócio. Então, para algumas pessoas você precisa separar um pouco do pessoal, dependendo do que você vai querer postar. Claro, em toda rede profissional é bom você postar algumas coisas da sua vida, porque querendo ou não, você é uma pessoa e aquilo faz parte da sua vida. Mas você tem que ter um pouco de moderação para não confundir, porque tem outra coisa, outra frase que eu escutei do Conrado que eu gravei para mim é: conteúdo define audiência. Conteúdo define audiência. Então, se você está falando hoje de algo sério, aí final de semana chega, aí você mostra foto bebendo, foto contando piada, foto fazendo outras coisas assim, muito díspare daquilo que você está falando, a audiência se confunde. Fala, mas espera aí, eu não entendi. Esse é um Instagram de pessoal, de coisas da vida, ou é um Instagram tipo profissional? E aí a audiência se confunde. Então, conteúdo define audiência. Não significa que você não possa postar algo seu, algo da sua família, algo que você gosta, porque isso também humaniza um pouco o seu Instagram, mostra também que você é uma pessoa, isso é legal, mas você tem que ter moderação. É preciso ter moderação. Então, Carol, vamos finalizar com algumas dicas práticas, assim, alguns detalhes ou até alguns erros que você já viu, bem comuns, que parecem ser coisas simples, mas as pessoas às vezes sem querer fazem, e aí acaba prejudicando essa imagem justamente de autoridade, né? A pessoa está querendo construir autoridade, sem querer, às vezes ela coloca uma coisa que não faz muito sentido. Tá, legal. Vou falar aqui dos erros mais comuns, então, que eu costumo fazer e às vezes não está nem percebendo disso, né? O primeiro deles é em relação até ao que você comentou de profissional ou pessoal, juntar os dois ou separar.
Eu comecei com o meu perfil lá no Carol Meyer. Eu tenho este perfil Carol Meyer MKT, que eu criei recentemente para falar só sobre marketing. E eu tenho o meu lá, o perfil Carol Meyer, que é o de influência. Agora, porque antes eu juntava os dois, só que eu sempre cuidava para trazer dentro dos meus valores. Então eu tinha meus valores bem claros e colocava todos os posts relacionados a isso. Só que eu comecei a perceber que não adiantava eu querer. Aí vem aquela questão do público, né? De a gente entender o público-alvo. Eu estava falando com dois tipos de públicos totalmente diferentes. E aí eu pensei, não, vamos criar um novo, até porque eu vou ajudar pessoas do zero para ver como que eu faria se eu estivesse começando hoje. Então é exatamente isso que eu estou fazendo neste perfil novo agora, Carol Meyer MKT. E isso é uma coisa, é um erro muito comum que as pessoas fazem. Eu vejo muitos profissionais que eu tenho, que eu sigo, que eu vejo às vezes no Instagram, de pessoas publicando conteúdos, mas aí depois vem um post de uma festa. Aí eu penso, né, o que essa pessoa quer passar? Tá, ela tem a sua vida profissional, mas ela também valoriza a liberdade de você estar com os amigos, mas será que isso é bom para o cliente que ela está tendo, que ela tem? Entendeu? Então é tudo a questão de você analisar. E aí um outro erro muito comum que fazem é usar também as hashtags de forma errada. Então, por exemplo, muita gente usa hashtags muito amplas. E o que acontece com isso? Você atrai pessoas que não estão interessadas no teu segmento. E você tem uma estratégia para você utilizar. Você vai utilizar de acordo ao teu post, tá? Eu já fiz lives, tenho conteúdo falando sobre isso, até porque a gente não tem muito tempo para falar. Mas isso é um erro muito comum. Um outro erro é a questão da foto do perfil. A tua foto do perfil tá aparecendo o seu rosto ou você tá com um óculos de sol, um boné, tá muito longe. Então, por exemplo, tem gente que coloca uma foto do perfil na frente de um ponto turístico, mas não trabalha com turismo. O que tem isso a ver com o teu segmento? Então, cuidado com a tua foto do perfil também, tá? Outro erro é de você não comentar nos comentários, responder as pessoas. Então, responda o quanto antes, isso é muito importante, porque se o cliente está te perguntando o preço, ele quer saber naquela hora. Se você não responder ali rápido, ele vai procurar o concorrente para perguntar, e quem responder antes, ele vai fechar. Então, você é uma rede social, né, Carol? É uma rede social de interação, de interatividade. A grande vantagem da rede social é poder ter interatividade. Aí se a pessoa te manda um comentário, te faz alguma coisa e você não responde, ela pode entender, mas essa pessoa não está dando muita importância para isso ou para o meu comentário. Então você tem que ficar atento, responder, olhar, observar, muitas vezes agradecer também, porque a pessoa às vezes te faz um elogio, te faz alguma crítica também, você poder dar atenção para a crítica também faz parte, entendeu? Sim. Mas você precisa dar atenção. Não é só fazer um negócio e não dar atenção, não ligar para aquilo, entendeu? Porque tudo isso representa a imagem que você passa. Isso, exatamente. E um outro erro que eu vejo é você utilizar, como o último erro aqui para falar, é você fazer formatos diferentes nas redes sociais. Então, os stories têm um tipo de formato, ele tem um tamanho específico. O feed tem outro tamanho específico. O YouTube tem outro tamanho específico. A mesma coisa, você tem que cuidar muito com isso, porque eu vejo muita gente postando no feed, aí fica aquele post quebrado, assim, que fica cortando uma frase. Você não vê a letra, né? Você bota a letra, o negócio tá cortado. Ou então você bota a cara tá achatada. Exatamente. Então tem que cuidar muito com esse formato. Se você colocar no Google formato para stories, você vai encontrar lá o tamanho certo. Formato para o feed, você vai encontrar o tamanho certo, tá? Tem várias imagens lá para você olhar e anotar e não esquecer mais disso, para você sempre fazer no tamanho ideal. Do YouTube, Facebook, LinkedIn, todas as redes sociais têm um tamanho padrão para você fazer. Então faça de acordo a essas redes sociais. Você pode pegar o mesmo post, mas faça em diferentes formatos. Muito legal, Carol. Ó, queria te agradecer, a gente está aqui nos minutinhos finais. Queria agradecer aí a amizade, a parceria, a sua disponibilidade aí para poder compartilhar esse conteúdo, para poder falar aí, né, passar essas dicas para as pessoas. Conta comigo, a gente até já está com uma outra live marcada, pessoal. Eu convidei a Carol para fazer hoje, ela me convidou para fazer uma live com ela. A gente vai fazer uma live semana que vem, 12h15, né, no horário que você está fazendo, não é isso, Carol? 12h15? Não, vai ser 11h11, porque vai ser uma semana de convidados que eu vou fazer.
Ah, é verdade, é 11/11. Ó, o teu tá marcado dia 14 de maio, vai ser. Dia 14, 11/11, a gente vai fazer essa live. E então eu queria te agradecer e também avisar o pessoal que amanhã às 9h09, né, do mesmo jeito que a Carol tá fazendo todos os dias, eu tô fazendo as minhas 9h09 e amanhã vai ter uma mentoria ao vivo. Amanhã a Marília, que eu falei com ela ontem, ia fazer uma sessão estratégica com ela. A sessão da Marília vai ser amanhã ao vivo, ela topou. E aí a gente vai falar do negócio dela. Eu vou entender o que é, qual o desafio, qual o objetivo. Vou fazer algumas perguntas para ela e entender como a gente pode já, nesse momento, conseguir aí impulsionar o negócio da Marília. Então convido vocês amanhã para participar às 9h09 da manhã. Estaremos aqui continuando esse processo. E Carol, um abraço. Deixar as palavras finais aí para você. O que precisar, você sabe que pode contar comigo. Show de bola, Erasto. Muito obrigada. Agradeço de coração aqui o convite. E para quem assistiu aqui, para quem está presente, muito obrigada pela presença. Podem entrar no meu perfil lá para vocês baixarem o e-book Autoridade, o calendário editorial, como eu prometi para vocês. Tá? E 12h15 hoje vai ter minha live lá com insights de marketing estratégico para vocês também. 15 minutinhos de insights para vocês acompanharem todos os dias aí também. Muito obrigada de coração e eu espero que vocês comecem hoje a aplicar o que a gente passou aqui, porque vocês vão ter muito, muito resultado. Beijo, até mais. Isso aí, Marília. A Marília tá falando que, Carol, que você já encorajou ela, que agora ela vai gravar vídeo. Aí, amanhã eu vou pegar firme nisso, Marília, você vai ver. Ô, Erasto, vamos fazer uma foto aqui. Pode fazer pra gente postar. Pessoal, quem quiser fazer foto também, marcar a gente lá, postar nos stories lá, faça isso, manda aí, ó, clica nessa setinha, indica para as pessoas essa live, tá? Hoje à tarde, às 2h14, às 14h14, para ficar mais fácil, eu estarei também aqui com o Francisco, meu amigo Francisco, para falar de varejo mais uma vez. A gente falou uma live falando do novo varejo, assim, deu uma repercussão muito boa, muita gente querendo saber, muita gente acompanhando, e com alguns dados assim que eu estou acompanhando, principalmente de fora, dos mercados internacionais, da China, dos Estados Unidos. Então, uma coisa muito interessante, quem puder participar, 12h15 tem a live da Carol, às 14h14, aí, ó, o Francisco está aí acompanhando a gente vai falar junto sobre isso. E Carol, obrigado mais uma vez, vamos continuar aí, dia 14 a gente tem a nossa live, e a gente, pessoal, continua aqui à disposição, quem precisar, manda mensagem para mim no direct, manda mensagem para a Carol, se tiver alguma pergunta. Obrigado, Cláudia, a Cláudia está falando aqui que adorou, tá? Obrigado pela presença de vocês. E é isso aí, pessoal. Juntos contra a crise. Eu tenho falado essa hashtag, Carol. Eu falo que eu não criei, claro que não, mas eu comecei a usar desde o primeiro dia que eu fiz live. Legal. Essa hashtag Juntos contra a crise. Ah, que crise era? As crises de saúde? As duas. Crise de saúde, crise de economia ou qualquer outra crise que tiver. Porque junto a gente é mais forte, junto a gente vai conseguir superar isso. Então, obrigado mais uma vez. E até amanhã, pessoal. Hoje, live da Carol, 12h15. E amanhã, às 9h09, aqui com uma mentoria ao vivo com a Marília. Beleza? Abraço, então, pessoal. Até. Tchau, tchau.